Festa em piscina na Ramadinha termina com prisões e apreensões de armas e drogas. A Força Tática do 2º Batalhão visualizou uma aglomeração em frente a uma área do lazer. No momento em que decidimos realizar a abordagem, nos deparamos com indivíduos fazendo uso de entorpecentes. Abordamos todos os indivíduos que estavam presentes nessa área do lazer. 9 candidatos são detidos tentando fraudar concurso público para Guarda Municipal na Paraíba. Nós recebemos via Disque Denúncia a informação específica acerca de um candidato que estaria fraudando o concurso. 20 novas motocicletas e equipamentos para a defesa pessoal dos agentes de trânsito foram entregues nesta segunda-feira na STTP. Acho que essa é uma das maiores renovações da história, a inclusão de equipamentos importantes para a segurança, tanto do cidadão quanto dos próprios agentes. E ainda, TV Borborema realiza ação alusiva ao Setembro Amarelo junto a colaboradores. A gente sabe que no dia a dia a gente se debate com muitos assuntos, difíceis de serem digeridos. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Borborema Notícias, o jornal que você precisa para ficar muito bem informado. Meu amigo, minha amiga, muito boa noite para você, para a sua família. Espero que tenha dado absolutamente tudo certo no seu fim de semana. Então tá na hora da gente começar mais uma semana muito bem informados. Eu vou começar com o noticiário policial. Gente, uma festa em uma piscina no bairro da Ramadinha, aqui em Campina Grande, na noite deste domingo, terminou com drogas e armas apreendidas. Os envolvidos foram parar na delegacia. Todos os detalhes agora para você. Essa situação aconteceu durante a Operação Força Total 19, onde viaturas da Força Tática agiram lá no bairro da Ramadinha na noite deste domingo aqui em Campina Grande, viu? Durante essa operação, a guarnição que patrulhava na rua José Soares percebeu algo estranho. Percebeu uma situação onde aconteceu uma festa em uma piscina lá no bairro e aí chamou a atenção dos policiais. Eles foram lá, havia um grupo fora de uma casa onde foram abordados prontamente pela guarnição e após a abordagem eles deram uma olhadinha para dentro da casa e perceberam uma movimentação estranha, eles tentando esconder alguns entorpecentes, materiais ilícitos e foi aí de prontidão que os policiais agiram e foram em cima, tá? Quando eles entraram, eles conseguiram averiguar que tinham coisas erradas, como vocês podem ver aí na imagem, tinham máscaras, tinham armas também, drogas e tudo isso foi observado pela guarnição comandada pelo Tenente Gabriel, que vai falar com a gente. Noite deste domingo, 21 de setembro, durante o patrulhamento no bairro Ramadinha, a Força Tática do 2º Batalhão visualizou uma aglomeração em frente a uma área do lazer. No momento em que decidimos realizar a abordagem, nos deparamos com indivíduos fazendo uso de entorpecentes. Abordamos todos os indivíduos que estavam presentes nessa área do lazer, onde, no momento em que fizemos a abordagem do local, identificamos drogas e armas. Não foram identificados os donos das respectivas armas e drogas, mas identificamos os responsáveis pelo evento que estava ocorrendo e os conduzimos para os procedimentos legais. Um esquema para fraudar o concurso público da Prefeitura de Santa Cecília foi descoberto pela polícia. 9 pessoas foram presas em flagrante no momento em que faziam provas neste domingo. Os 9 suspeitos foram presos em flagrante por policiais da Delegacia Seccional de Queimadas quando tentavam fraudar o concurso público da Prefeitura de Santa Cecília, no Agreste Paraibano, ontem pela manhã. Nós recebemos via Disque Denúncia a informação específica acerca de um candidato que estaria fraudando o concurso. Então, encaminhamos a equipe plantonista para lá e eles constataram que realmente esse candidato estava com um aparelho de celular na cintura, camuflado, e um ponto eletrônico que estava tão difícil, tão dentro do ouvido dele, que foi preciso tirar esse ponto no hospital com uma pinça.
né? Então ele estava fazendo a prova e ia repassar o gabarito para outros. E aí fomos identificando alguns candidatos, até um número de 9 candidatos que estavam com dispositivos eletrônicos, esperando o dito gabarito, né, para poder fazer uma pontuação boa e lograr êxito, uma aprovação no concurso público no município de Santa Cecília. Chamou também a atenção do delegado toda a dinâmica utilizada para o pagamento dos candidatos que se beneficiariam com a fraude. Uma parte na entrada e a outra parte com empréstimos consignados. Curiosamente, os gabaritos foram oferecidos via redes sociais no estado de Pernambuco, na cidade de Olinda, no Recife, e o pagamento era uma parte em espécie, o salário do cargo é R$2.000 e poucos reais. E aí eles acertavam uma parte em espécie, receberam um dia antes os equipamentos celulares bem pequenos, os pontos eletrônicos, e se comprometiam a, quando fossem nomeados, fazer um empréstimo consignado para pagar o restante do pagamento do gabarito. Valor de quanto? E a entrada era R$2.000, né? E o resto era R$5.000. Então eles já tinham que entrar fazendo um empréstimo consignado para pagar a aprovação. Agora eu peço a sua atenção para esse caso. Uma mulher teve o carro incendiado pelo ex-companheiro na madrugada de hoje no Portal Sudoeste aqui em Campina. Detalhe, o relacionamento foi de apenas 30 dias. Essas imagens mostram o veículo em chamas dentro de um condomínio no Portal Sudoeste por volta das 4 horas da madrugada de hoje. O veículo pertence a uma mulher e foi incendiado pelo ex-companheiro dela, que não aceita o fim do relacionamento. Ela procurou a delegacia da mulher. Eu estava no meu apartamento, dormindo com os meus filhos, e fui acordada tanto com o alarme do carro, quanto com os vizinhos batendo na minha porta, informando que o meu carro estava sendo incendiado. E aí nós abrimos, chamamos o bombeiro, os vizinhos me ajudaram a apagar o fogo e durante a busca das imagens foi localizada as pessoas, né, que efetuaram, que realizaram esse crime. Ela disse que não recebia ameaças, porém estava sendo vítima de perseguição. Eu não estava sendo ameaçada, porém estava sendo perseguida, né? A pessoa o tempo todo me liga, me manda mensagens e eu bloqueio, e ele não me deixa em paz, ele vai na minha residência, ele vai no meu trabalho. Já houve outros casos também, assim, de tentativa no meu próprio apartamento, de vazamento de gás. O meu carro o tempo todo, no meu local de trabalho, era furado os pneus para que eu não me locomovesse, então já tinha vários indícios de perseguições. Esse indivíduo ele precisa ser o mais rápido possível preso pela polícia, porque de fato esse tipo de conduta passa muito distante de ser equilibrada, de ser normal. Um relacionamento tão curto e com efeitos tão desastrosos, especialmente para a vítima e sua família. Que ele seja preso e essa mulher possa ser protegida. A seguir, veja como foi o domingo de manifestações pelo Brasil e ainda começa greve por tempo indeterminado de professores e técnicos da UEPB. A Câmara de Vereadores aprovou uma moção de aplausos para o momento junino da TV Borborema. A propositura foi da vereadora Carol Gomes, do União Brasil. O sentimento, eu digo, é de orgulho que esse programa traz. Esse programa, ele resgata a nossa cultura, né, da nossa cidade. É um momento que dá a abertura e o fechamento desse momento tão importante que é para Campina, exatamente, que é o nosso maior e melhor São João do mundo. É a pré-divulgação do que as pessoas irão sentir nos próximos dias. E nada mais justo, porque além das pessoas se deslocarem e participarem desse programa, vocês também conseguem entrar nas residências, nas casas daqueles que não vão, mas sentem o mesmo fervor. Professores e técnicos da UEPB começaram uma greve por tempo indeterminado hoje, afetando a vida de cerca de 22 mil estudantes. Os detalhes com Jonathan Samuel.
Isso, em assembleia realizada na última sexta-feira, os professores decidiram entrarem em greve e começou a greve nesta segunda-feira. A gente conversa nesse momento com o Luciano Alpino, ele que é chefe de gabinete aqui da UEPB, que inclusive realizou uma reunião na tarde desta segunda-feira. Luciano, o que foi decidido nessa reunião? Bem, a reunião ela foi pensada e articulada entre o comando de greve e a reitoria. O comando de greve veio com a sua representação, conversou com a reitora e com outros pró-reitores e foi um momento de uma escutatória para que, de maneira oficial, o sindicato nos passasse as reivindicações e ponderando também a respeito de algumas atividades essenciais que não podem ser paralisada neste momento. Eu considero que a reunião foi produtiva, porque nós pudemos dialogar, conversar sobre a conjuntura, enfim, e a partir disso iniciar um processo de negociação que eu espero que o mais rápido possível a gente encerre essa greve. Okay, obrigado pelas informações. A gente conversa agora com Cristiane Nepomuceno, ela que é do comando de greve. Quais foram as posições hoje do comando de greve nessa reunião? Esta reunião é para nós apresentarmos a nossa pauta e acordarmos com a instituição alguns aspectos que são importantes em relação a algumas atividades que a universidade desenvolve, que estão atreladas a calendários externos à instituição. E, além disso, nós fazermos uma definição de quais são, dentro das pautas reivindicatórias, o que diz diretamente respeito à negociação com a administração da instituição e o que diz respeito ao governo do Estado, considerando que há sempre um obstáculo nas nossas negociações com a administração em decorrência do orçamento da UEPB. O governo do estado se manifestou através de nota e disse, abre aspas, o governo da Paraíba informa que a Universidade Estadual da Paraíba, instituição dotada de autonomia administrativa e financeira, vem recebendo mensalmente recursos acima dos valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, LOA, e na Lei de Autonomia Universitária. Embora o duodécimo previsto na LOA de 2025 seja de 411,6 milhões, os recursos destinados ao EPB totalizarão 442,6 milhões de reais até o final do ano, evidenciando o compromisso do governo com o fortalecimento da educação pública superior. Cabe destacar que a gestão orçamentária da UEPB não é de responsabilidade do governo. Assim, eventuais esclarecimentos sobre a alegada crise orçamentária devem ser prestados dentro da própria administração universitária, sobretudo diante do cenário de repasses superiores ao previsto. O governo da Paraíba também reafirma que jamais se recusou a dialogar com o corpo docente, técnico-administrativo e a reitoria da UEPB, além de firmar parcerias em editais que extrapolam os repasses constitucionais obrigatórios. No caso específico dos professores que anunciam greve motivados por questões salariais e de progressões funcionais que não teriam sido pagas em gestões anteriores ao governo atual, esclarecemos aos paraibanos que a entidade representativa da categoria optou por judicializar a questão, restando então ao governo aguardar o veredito da Justiça para cumprir a decisão. Fecha aspas, foi o que disse o governo através de nota. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira trechos de uma emenda constitucional da Paraíba que elevava para 2% da receita corrente líquida o limite de emendas parlamentares individuais ao orçamento estadual. A decisão atendeu a um pedido do governador João Azevedo, que questionou a norma no STF em meio ao embate que a Assembleia Legislativa da Paraíba sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. A emenda, aprovada pelos deputados em abril, previa aumento gradual das emendas impositivas, hoje fixadas em 0,9%, até atingir 2% em 2027. Moraes, no entanto, concedeu medida cautelar para limitar o percentual a 1,55%, seguindo o modelo aplicado à Câmara dos Deputados, só que no plano federal.
Gente, vamos seguindo com o noticiário de hoje. Atos contra a chamada PEC da blindagem reuniram manifestantes em todo o país neste domingo. Aqui em Campina Grande, a concentração aconteceu no Açude Velho, onde algumas autoridades políticas e manifestantes repudiaram a PEC da blindagem e também a anistia. Vamos agora conferir a posição de dois representantes da Paraíba no Congresso Nacional, o senador veneziano em discurso feito ontem durante o ato e o deputado federal Romero Rodrigues, em entrevista concedida à TV Borborema hoje pela manhã. Renovar e reiterar aquilo que os senhores e as senhoras bem sabem e bem têm acompanhado. Ato incontinente ao que foi feito na Câmara, eu fiz questão de registrar que o meu voto, a minha posição, a minha fala não poderia ser outra senão o de repúdio veemente e categórico a essa PEC da indecência. O nome é a imprensa que está dando, né, da blindagem, mas assim, é a PEC da prerrogativa que já tinha na Constituição Federal. O que a gente está pondo é repor o que existia na Constituição Federal para poder dar autonomia, independência, liberdade a qualquer deputado federal. E se tiver juízo também, os senadores da República, para você votar conforme sua consciência, porque senão, do contrário, a gente não pode votar com a consciência, porque, de toda forma, há uma pressão do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe disso. A sociedade majoritariamente cobra que a gente vote de forma livre, independente e autônoma. 20 motocicletas novas e armas não letais de choque, bem como spray de pimenta, algemas e cacetetes, foram entregues a agentes de trânsito da STTP na manhã desta segunda-feira. Os equipamentos são para a defesa pessoal dos agentes e devem ter o uso regulamentado através de projeto de lei. Hoje a gente está fazendo uma grande renovação de frota e inclusão de alguns equipamentos. Acho que essa é uma das maiores renovações da história, a inclusão de equipamentos importantes para a segurança, tanto do cidadão quanto dos próprios agentes. E parte disso acontece com o nosso esforço próprio, mas parte com emenda do mandato de Romero. Você vê o quanto é importante uma representação autêntica da cidade, conhecedor das demandas que a cidade tem. Essa é a primeira vez, inclusive, na história que a superintendente recebe recurso oriundo de emendas. O mês de setembro, minha gente, marca a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Colaboradores aqui da TV Borborema participaram hoje de uma ação para discutir o tema e compartilhar experiências sobre a saúde mental. A rotina intensa da redação ganhou uma pausa na manhã desta segunda-feira. Um momento dedicado a falar sobre saúde mental. A gente está refletindo sobre, talvez tenha alguém com uma angústia muito forte, passando por um momento muito difícil e a ponto de tirar a própria vida. O encontro reuniu colaboradores da emissora para uma palestra sobre bem-estar emocional no ambiente de trabalho. A atividade foi conduzida pela psicóloga Franciele Albuquerque, que destacou a importância de expressar os sentimentos e buscar apoio profissional. Sempre que a gente traz esse tema à tona em palestras, em rodas de conversa, a gente multiplica o conhecimento, né? Existe, como eu havia falado, uma cartilha específica para os profissionais de comunicação, para os profissionais jornalistas. E era algo que estava fora ainda da discussão, do campo de conhecimento de vocês e que não chegou até aqui. Então, vemos a importância da gente fazer esse trabalho mesmo, um trabalho de formiguinhas, para que a prevenção ao suicídio ela seja levada a sério, né? E o tratamento, o cuidado com a saúde mental seja normalizado. Para a direção da empresa, a iniciativa reforça o compromisso da TV Borborema com a saúde e a qualidade de vida de quem faz a emissora acontecer. A gente sabe que no dia a dia a gente se debate com muitos assuntos, né, difíceis de serem digeridos, mas é necessário que a gente se fortaleça. Então, o intuito desse evento hoje é fortalecer a equipe, trazer aí uma ajuda, trazer aí suporte e também alternativas para que a gente possa, no dia a dia, driblar o que a gente tem de triste, o que a gente traz de ruim e ver de ruim e transformar em coisas boas. A palestra contou com dinâmicas e debate entre a profissional e os funcionários. Um espaço para falar, ser ouvido e despertar a importância de cuidar da saúde mental.
Importante demais, viu, gente? Olha, durante esse mês ainda, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, a SESUM, através do Núcleo de Educação Ambiental e Gestão do Verde, promove uma programação especial no Parque Evaldo Cruz, o Parque do Açu de Novo, celebrando a chegada da primavera e o Dia da Árvore, com atividades que valorizam o meio ambiente e promovem a educação ambiental. Os detalhes com Jonathan Samuel. A programação acontece no Jardim Sensorial do Parque Evaldo Cruz e segue até o dia 24. A gente conversa nesse momento com o Dorival Vilar, ele que é secretário da SESUMA. Uma programação vasta para as pessoas aproveitarem. Verdade. Estamos iniciando hoje e vamos até o dia 24 de setembro, comemorando o Setembro Verde, a chegada da primavera. Então estamos iniciando essa nossa programação através aqui do Jardim Sensorial, esse espaço que é novo. Inauguramos agora na gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, agora no mês de junho. Então é um jardim que trabalha a inclusão, a gestão do verde, a questão da educação ambiental. E esse período vai ser propício exatamente para isso, para que a gente possa trabalhar a conscientização e a educação ambiental da população e a importância de que a população possa trabalhar cada vez mais com essa questão da conscientização com a natureza. Pessoal, é final da edição de hoje do Borborema Notícias. Antes da minha despedida final, mandar um abraço aqui para Carlos e Matheus, lá da Feirinha, no Santa Rosa, também o Afonso, Felipe, toda a turma que trabalha por lá e nos acompanha diariamente aqui no Borborema Notícias. A você, o meu mais escolhido, muito obrigado. Tenha você uma boa noite, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, semana de paz e de bênçãos. Amanhã, se Ele assim nos permitir, nos encontramos às 7h20 da noite em uma nova edição do Borborema Notícias. Tenha uma boa noite.